Quando a gente usa o Proteus, é normal na hora de você configurar ali, por exemplo, o seu VS Code para compilar os seus fontes, você apontar um IP e porta de um servidor. Quando você vai acessar um serviço REST, um web service, você também precisa de um IP e porta para acessar aquele REST. Enfim, basicamente tudo que a gente faz no Proteus, a gente precisa fazer o apontamento de um IP e porta para que a gente consiga acessar aquele serviço que a gente está querendo utilizar. Então, para tentar explicar essa parte de IPs e portas, eu vou fazer aqui uma analogia com uma situação que é comum no dia a dia nosso. Fala pessoal, Léo aqui de novo, sejam bem-vindos ao canal Include. E vamos falar um pouquinho aqui dessa parte de IPs e portas, afinal é algo que está presente aí na vida de quem trabalha com Proteus e a gente vê isso daí praticamente todos os dias. Eu vou explicar essa parte de IPs e portas da forma mais simplificada possível, tanto que eu vou utilizar de uma analogia de algo que a gente usa no nosso dia a dia. Não vou entrar muito no detalhe, até para não complicar demais o entendimento dessa parte. Afinal, esse conteúdo aqui ele é mais relacionado à parte de redes do que de Proteus propriamente dito. Vamos lá, eu vou compartilhar aqui a minha tela com você e a minha intenção é fazer uma comparação. Por exemplo, vamos supor que você é um entregador e você vai entregar um pacote para uma pessoa. Ou seja, quando você vai fazer isso, primeiro você tem ali o endereço dessa pessoa. Então vamos supor que o nosso endereço seja Rua Alfa, número 20, apartamento 200. Vamos colocar aqui, apartamento 300. Por exemplo, então o seu endereço de entrega é este daqui. Você chegou na Rua Alfa, você foi lá fazer a sua entrega, você chegou na Rua Alfa. E o que você encontra na Rua Alfa? Primeiro você está utilizando só este trecho aqui do endereço. Tá? Você chegou ali na Rua Alfa. Então quando você chega lá, vão ter nessa rua diversos condomínios. Né? Então tem uma torre aqui, tem um outro condomínio com uma torre aqui e tem um terceiro condomínio com uma torre aqui. Cada condomínio desse tem um número. Né? Então vai ter ali o nome da rua e o número deste condomínio. Então, este aqui seria o condomínio 10, esse daqui seria o condomínio 20 e esse é o condomínio 30. Então, se você está lá na Rua Alfa e tem ali na sua mão o número 20, você vai em qual condomínio? Você sabe em qual que você vai, você sabe que é aqui, no condomínio 20. E quando você chega lá para fazer a sua entrega, você precisa anunciar para o porteiro qual que é o apartamento, para qual apartamento vai aquela entrega que você está fazendo. E aí você diz ali que você vai entregar para o apartamento 300. Bom, a gente sabe que nesse prédio existem outros apartamentos. Por exemplo, poderíamos ter aqui o apartamento 100, o apartamento 200, 300, 400 e assim por diante. Uma coisa que a gente precisa botar em mente aqui. O número de cada um desses prédios na Rua Alfa, eles não se repetem. Da mesma forma que o IP dos servidores ou dos computadores dentro da sua rede, eles também não se repetem e nem podem repetir. Porque imagine que na Rua Alfa tivesse 2 condomínios com o número 10. Em qual deles que a gente faria a entrega? Não faz sentido. Para a questão de IPs é a mesma coisa. Imagine que cada condomínio desse aqui seja um servidor da sua rede e cada servidor tem um IP que não se repete. Servidores também podem ter nome. Então a gente poderia ter aqui o exemplo, este condomínio chamado Jardim, esse outro condomínio chamado Botânico e, sei lá, o condomínio chamado Palácio, por exemplo. Na sua rede, você também vai ter servidores com IPs e nomes. Quem faz esse depara de IP e nome é um servidor chamado DNS. A gente não precisa se preocupar muito com isso, tá? Afinal, quando a gente que trabalha com Proteus, na nossa empresa lá já vai ter isso daí pronto, a gente não precisa se preocupar. É o pessoal da equipe de redes que toma conta dessa parte aí de servidor de DNS. E no DNS existe esse depara. Então, se você vai, por exemplo, na Rua Alfa, no condomínio Jardim, quando você procurar por esse condomínio Jardim, sei lá no Google Maps, por exemplo, vai aparecer lá que o condomínio Jardim fica na Rua Alfa número 10. Então, o DNS ele faz justamente isso. Ele vincula um nome de servidor com o IP.
Os nomes também, eles têm que ser únicos, eles não podem ser repetidos dentro da nossa rede, senão o DNS não consegue fazer esse depara de 1 para 1. Tem que ser 1 para 1 esse depara, tá? Agora, quando a gente fala de portas, aqui nós não viemos no condomínio de número 20, no apartamento 300. Esse apartamento 300 é a porta da nossa rede. Nesse apartamento 300 mora uma família, e só aquela família. No apartamento 200 mora outra família. No nosso caso dos servidores, essa porta 300, por exemplo, vai ter ali um serviço REST do Proteus rodando. E naquela porta 300 só vai ter aquele serviço REST. Eu não posso ter outra porta 300 dentro desse mesmo servidor rodando outra coisa. Dá um conflito, isso não funciona na nossa rede. Então, em cada porta, a gente vai ter só uma aplicação rodando ali. Então, se na porta 300 eu tenho um REST rodando, na porta 200 eu posso ter, por exemplo, um web app rodando. E aí, só o web app vai rodar nessa porta 200. Ele não pode rodar em outra porta que esteja sendo utilizada por outro serviço. Mas nada impede de, por exemplo, eu ter o meu web app na porta 200 e ter um outro web app rodando na porta 100. Não tem problema nenhum. É como se uma família tivesse 2 apartamentos dentro daquele mesmo condomínio. Isso não tem problema. Eu só não posso concorrer portas. Então, se o meu web service roda na porta 300, nada pode rodar na mesma porta. Então, se uma família mora em um apartamento, uma outra família não pode morar dentro desse mesmo apartamento. É isso que eu quero que você entenda. Para a questão de porta, a gente não tem esse depara de nomes. Então, no caso das portas, a gente obrigatoriamente vai ter que trabalhar com números. Falando aqui da parte de IPs, os IPs, no caso IPv4, tá? Aqui eu estou falando de IPv4, não vou entrar no detalhe do que é isso, pois existe o IPv6 e o IPv6 veio justamente para resolver o problema de falta de IPs disponíveis para a internet. Na rede interna, dentro da empresa, é mais comum utilizar o IPv4, então é dele que eu vou falar aqui. O número do IP ele pode ir de 0 a 254. Alguns vão falar, não, pode ir até 255. Sim, verdade, a gente tem o número 255 também, mas ele normalmente é utilizado para máscara de rede, que é uma outra coisa que não vale a pena a gente explicar aqui para não confundir a cabeça. Então, quando você tem ali um computador, você vai ter um número de 0 a 254. Porém, não é só esse número, de 0 a 254. Esses números, eles se repetem 4 vezes, tá? Então você vai ter ali uma sequência de 0 a 254 e essa sequência ela se repete 4 vezes, dessa forma aqui. Ou seja, na sua rede ali, normalmente você vai ter ali um servidor com um IP 192.168.0.1. Aí pode ser que você tenha um outro servidor lá no IP 192.168.0.2. Agora, por que esse 192.168.0? Quem configurou a rede é que definiu isso. Poderia ser 192.168.1, não tem problema nenhum. 192.168.1.2, não tem problema. É a pessoa, né, a equipe que configurou a rede optou por fazer dessa forma. Isso significa que, se eu estou trabalhando só com esse finalzinho aqui, variando ele, significa que eu tenho 255 computadores dentro da minha rede. Eu posso ter o IP de 0 a 255 nessa última casa aqui. Mas se você está numa rede maior ainda, que tenha mais do que 255, aqui é 254 na verdade, né? Então se você está numa rede que você tem mais de 255 equipamentos, pode ser que você precise de mais IPs. E aí neste caso, quem vai variar é essa última casa aqui, que vai de 0 a 254, e essa segunda casa aqui ela também pode variar de 0 a 254. Então você aumenta a quantidade de equipamentos que você pode ter na sua rede. Em cada IP desse, nós também temos as portas. E as portas elas vão de 0, a porta 0 é a inicial, e ela vai até 65.535. Ou seja, quando você vai configurar um serviço ali do Proteus, ou seja, de outra aplicação, você tem que escolher uma porta que esteja disponível, que varia entre 0 e 65.535.
você não consegue configurar, por exemplo, a porta 66.000 para funcionar o seu Proteus. Se for 65.535, ok, mas 66.000 já não tem como. Isso daqui é um limite. E convenhamos, 65.000 é mais do que o suficiente. Imagine você tendo 65.000 aplicações diferentes rodando dentro de um mesmo servidor. É muita coisa. Então, essa quantidade de porta aqui, ela é mais do que o suficiente para a gente rodar as nossas aplicações em portas exclusivas. Existe uma confusão que acontece justamente com essa questão das portas. Às vezes a pessoa fala, poxa, eu tenho um serviço REST rodando na porta 1000 e eu tenho um serviço de web app rodando na porta 1000 também. Isso até pode acontecer, porém o IP obrigatoriamente tem que ser diferente. Não podemos rodar na mesma porta no mesmo IP. Se a porta é igual, muito provavelmente o IP é diferente. Então neste IP2, por exemplo, eu também posso ter aplicações rodando entre a porta 0 e 65.535. Então, quando você configura ali o seu appserver.ini, ali geralmente a gente tem várias portas configuradas. Temos a porta TCP, a do web app, portas de web service, entre outras. E aí a gente tem que colocar ali o número da porta da nossa escolha. Porém, a gente tem que ter certeza de que aquela porta não pode estar em uso. Mas como que eu sei que a porta está em uso? Bom, pode ir na tentativa e erro, tá? Não tem problema nenhum. Você pode definir a sua porta ali no seu appserver.ini. A hora que você subir o serviço, sobe ele em console e ali no console vai aparecer que a porta já está em uso. Então, se isso acontecer, significa que você vai ter que mudar a porta do seu appserver.ini. Quando aparece essa mensagem, significa que outra aplicação que esteja rodando no seu servidor está usando aquela porta. Você não consegue saber exatamente qual, mas alguém está utilizando aquela porta. Então você obrigatoriamente tem que trocar a configuração ali do seu appserver.ini. Pessoal, tentei explicar de forma bem simples essa parte de IPs e portas. Não entrei em detalhes justamente para não confundir a cabeça. Tem muitas outras coisas aí no meio que tornam uma rede de computador bastante complexa. Então, quanto maior a rede, mais complexo o entendimento disso. O que eu quis trazer aqui é algo mais sucinto, porque afinal nós mexemos com Proteus e não com redes. Então a intenção aqui é de você ter um pouco de informação a mais, justamente para que você tenha mais clareza na hora de subir serviços e configurar as portas ali no seu appserver.ini. Pessoal, espero que esse conteúdo tenha ajudado de alguma forma. Sei que não tem relação direta com Proteus, né? Mas, enfim, Proteus faz uso de rede. IPs e portas acaba fazendo parte da configuração do Proteus. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, curta, compartilhe, se inscreva aí no canal para ajudar esse conteúdo a chegar a mais gente. Pessoal, obrigado a todos que assistiram esse vídeo até o final, valeu e até a próxima.